Então, vamos agora para a fase subjetiva. Vamos lá. Como eu falei, houve mudanças, né? Inclusive na prova subjetiva. No meu concurso eram duas provas subjetivas, duas provas discursivas. Prova discursiva 1, que envolvia... Eu não me lembro exatamente quais os grupos, se envolvia só o grupo 1, se eu não me engano era assim. A discursiva 1 era o grupo 1 e a discursiva 2 eram os grupos 1 e 2. Né? No meu concurso, é engraçado, né? Porque concurseiro, e eu me incluo nisso, adora fazer previsões. Por isso que eu sempre falo que a gente não está aqui fazendo previsões, né? A gente está orientando apenas. No meu concurso, todo mundo achava que fosse cair na prova, ou na discursiva 1 ou na discursiva 2, execução fiscal administrativa. Eu me lembro que eu estudei com duas colegas para a segunda fase, e a gente praticamente realmente decorou todas as teses, né, favoráveis para a prova discursiva em relação à execução fiscal administrativa, que na época era um tema do momento. E simplesmente não caiu. Então, cuidado, porque nem sempre os temas da moda caem. Como a gente já está falando de provas discursivas, o que é que eu falaria da prova discursiva da ESAF? A ESAF, ela tem uma característica que difere do CESP. O CESP, ele traz um espelho de correção. Então, quando você faz assim, acho que vários de vocês já fizeram, quando você recebe um resultado, tem lá o espelho, né? E diz, ponto tal, tantos pontos, súmula vinculante número tal, o candidato colocou X pontos, por exemplo, uma peça, legitimidade, endereçamento. Na ESAF, ao menos nas provas discursivas, não existe essa separação, tá, no espelho. O espelho é assim, parte jurídica, X pontos, parte de português, X pontos. Ok? Então, isso dá uma cara diferente para a prova. Qual é a cara diferente que eu quero dizer? Você tem que escrever o que você sabe. Tá? Escreva. Se você pegar uma questão que você é meio perdido no tema, procure escrever o máximo que você sabe sobre aquele tema. Porque vai ter coisas que não são tão importantes, mas quando o examinador vê, chama a atenção. Tá? O que eu quero dizer é que é diferente da prova do CESP. Né? Porque na prova do CESP, se você não fizer aquilo que o espelho está dizendo, você não vai pontuar. E na ESAF não. Na ESAF não existe isso. Né? A prova discursiva é uma prova extremamente cansativa. Tá? Eu devo antecipar para vocês. Você tem que chegar 1 hora antes da prova, ao invés, é diferente da prova objetiva e da prova oral, você tem que chegar 30 minutos antes. Na prova discursiva você chega 1 hora antes, você entra, os códigos vão ser revisados, né? Eu até coloquei no Facebook que na segunda fase, muita gente pergunta, e aí os códigos, como é que funciona? Os códigos na segunda fase, você pode usar súmula, mas você não pode usar a exposição de motivos. Então o que é que eu recomendo? Grampeia logo as exposições de motivos, tá? Pega um folhinho de papel ofício, grampeia, para que na hora que o fiscal passar, perder menos tempo. Ok? Se você não fizer, ele vai grampear do mesmo jeito, mas eu recomendo que seja feito isso. As súmulas, elas podem ser consultadas. No meu concurso, houve uma confusão na prova discursiva, porque alguns fiscais queriam deixar ver súmulas e outros não, mas depois foi esclarecido, né, que poderia ver e acabou que prevaleceu realmente o entendimento do edital. Se no concurso de vocês acontecer isso, vocês já estão avisados, olha, está no edital que pode ver súmula. Ok? Então, vocês já podem orientar o estudo de vocês para a discursiva, sabendo que na hora da prova, vocês vão poder consultar súmulas. Né? Isso dá uma diferença na estratégia de estudo. Né? Você não tem mais... É diferente, eu acho que é diferente o estudo quando você sabe que você vai poder consultar, né, os entendimentos simulados. Em relação às mudanças que houve, né? Hoje nós temos 3 grupos, eu vou pescar aqui também, tá? No grupo 1 vai ser um parecer, valendo 70 pontos, e 3 questões, cada uma valendo 10 pontos. Por que é que eu acho tão importante o português? Aí a tia exagerou um pouco, né? Não sou tão terrorista assim, mas realmente o português é muito importante. Né? Por quê? Na prova subjetiva, no parecer, de 70 pontos, 20 são de português. Ou seja, só sobra 50 para a parte jurídica. Se você for bom em português, você já ganha 20 pontos. Já é uma ajuda significativa. Né? Nas questões, que são 3 questões, cada uma valendo 10 pontos,
A parte jurídica vale 7 e o português vale 3. Ou seja, também é uma ajuda significativa a parte de português. A prova 1, a prova discursiva 1, ela aborda o grupo 1, que é o grupo que tem tributário e administrativo, tá? Eu acho, tá, pela minha experiência, que no primeiro dia deve cair administrativo, ok? Por quê? Porque no segundo dia, a peça pode ser tributário. Então, assim, eu acredito que eles vão dividir isso, né? No primeiro dia eles vão colocar um parecer, talvez, de administrativo, talvez de licitação e contratos, né? Que é um tema importante para a PFN, e no segundo dia uma peça. No meu concurso, o primeiro dia foi um parecer abordava administrativo e financeiro. Eu saí da prova praticamente chorando, devo confessar, tá? Foi bem complicado o parecer, e achava até que não fosse passar, mas por incrível que pareça, a minha nota do primeiro dia foi maior do que na segunda. Então, aí outra coisa que eu falo, gente, cada prova é uma prova. Pelo amor de Deus, se no primeiro dia vocês pegarem a prova difícil, vão no segundo dia, tá? Quando eu saí da prova, tinha um monte de gente desesperado. Eu não venho amanhã, eu não venho amanhã. Eu disse, eu venho. Eu venho porque sim, eu já cheguei aqui. Se eu não passar no primeiro dia, beleza. A próxima vez eu faço de novo. E se eu tiver passado? Eu vou perder por medo de não passar? Então, relaxem, façam a prova, na medida do possível, procurem deletar depois que acabar a prova, vão para um barzinho, vão para um cinema, vão se divertir, tá? No outro dia vocês fazem a prova discursiva 2 e nos casos de vocês ainda tem a 3 também, né? Eu acredito, no edital não tem, mas acredito que vai ser uma prova à tarde, no sábado, e o dia todo de prova no domingo, ok? Então descansem no sábado à noite, não vão atrás de estudar para não encher a cabeça demais e no outro dia tá com a cabeça confusa, né? Com a cabeça quente, como a gente diz. Segundo dia, então, no primeiro dia é um parecer e 3 questões. Eu arrisco que o parecer seja administrativo, ok? No segundo dia, é uma peça que no meu concurso foi uma contestação, tá? Valendo também 70 pontos. A sistemática, a divisão de jurídica e português é a mesma. E 3 questões, que podem envolver o grupo 1 ou o grupo 2. E aí entra civil, empresarial, internacional e processo civil. Ok? Eu acredito que no segundo dia vai ser uma peça de tributário, ok? E acredito que vai cair alguma questão de financeiro, né? Financeiro é um tema importante para a PFN, então eu acredito que no segundo dia também cai alguma questão de financeiro. No meu concurso, a questão de financeiro foi no segundo dia, se eu não me engano, ok? E a peça, como eu já falei, foi uma contestação. Antes que eu esqueça de falar, uma coisa que eu queria dizer para vocês. Pelo que eu pude observar, assim, pela minha experiência, procurem, se preparem, tá, para serem indagados em questões, em matérias, em abordagens de difícil defesa fazendária. Tá? O meu concurso, ele caiu. Veja só, ele caiu a questão da prescrição e decadência das contribuições, que antes havia um entendimento que seria 10 anos, agora com a súmula vinculante são 5. Então veja que na época já existia uma tendência, né, a reconhecer que era quinquenal. Só que colocaram na prova, ou seja, é um tema difícil, de defesa difícil. A peça, a contestação, foi sobre IOF nas imunidades recíprocas, né, que existe uma tendência também, eu até coloquei um post desse, um comentário sobre isso no site de Jurisprudência e Concursos. É um tema difícil de defesa e existe uma tendência de abranger a imunidade recíproca a todos os impostos, né? Então, assim, era um tema difícil de defesa, mas a gente teve que defender. Okay? Então, se preparem, no estudo de vocês para a segunda fase, procurem pegar aqueles temas que são de defesa difícil para a Fazenda. Ok? É uma dica que eu dou, e assim, pode ser que eu esteja errando nessa dica, mas é algo que eu recomendo, né? Pegar teses difíceis e tentar exercitar essas teses, né? A prova discursiva 3, ela é uma dissertação, não é mais peça nem parecer, que também vale 70 pontos, e mais 3 questões, que envolvem os grupos 1 e 3. Nesse dia, eu aposto alguma coisa, alguma dissertação que envolva financeiro e tributário, ou financeiro e administrativo, tá? Aposto uma questão de trabalho, que no meu concurso caiu, eu vou confessar que eu não me recordo, eu tentei pegar essa prova da segunda fase, mas está em Fortaleza, eu deixei em Fortaleza, e nenhum colega meu conseguiu, então eu não lembro exatamente qual foi o teor da questão de trabalho.
Mas, assim, por incrível que pareça, cai uma questão de trabalho na segunda fase. Então, se preparem para, na segunda fase, enfrentarem um questionamento, não na dissertação, que vale 70 pontos, mas uma questão que vale 10 pontos. Se preparem para alguma coisa de trabalho. Tá? Talvez uma questão de terceirização, né? Lista e lista, súmula 331 do TST. O parecer à peça de dissertação é no máximo 150 linhas, né? As questões eu não me recordo se tem número de linhas mínimo, não me recordo, mas o parecer à peça de dissertação eu tenho certeza, são 150 linhas. Você tem que ter, e aí veja que já muda da primeira para a segunda fase. Na primeira fase, você tem que ter 50% em cada grupo e 50% no total. Na segunda fase, você tem que ter 50% em cada grupo de questões e 60% no total, né? Passam para a segunda fase os 490 primeiros colocados da primeira fase, né? Respeitar aquele empate nas últimas colocações, né? Então, assim, passa bastante gente, né? 490 pessoas é bastante candidato, ok? E é isso, eu acho que se tiver alguma dúvida, tia, a gente fala, mas basicamente é isso, tá? Dica para saber português, né? Para exercitar, para ter cuidado com a redação, porque eu acho que é bem importante.